Lucas, no capítulo 4, não é? No versículo 38 e 39, está escrito assim: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Olha que interessante esse texto aqui. É um texto, meu irmão, minha irmã, de milagre. É um texto de providência. É um texto que revela que Jesus é socorro bem presente na hora da angústia. Você que nessa noite chegou aqui em busca de um milagre, em busca de uma providência, em busca de uma graça da parte de Deus, esse texto vai falar muito com o seu coração, porque esse texto, ele é um texto de milagre. Jesus aqui, ele decide, ninguém pede a ele, ninguém ordena, até porque não tem quem possa fazer isso, não é verdade? Ordenar a Deus, a Cristo Jesus, a fazer alguma coisa, ou impedir, ou mesmo constranger Deus a fazer algo. Mas aqui a gente vê que Jesus, ele decide, é uma decisão. Pedro não sabia, Pedro não falou, ninguém, nada, dica de nada, ninguém foi até ele buscar socorro, não. Mas isso é a revelação, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Às vezes você não tem tempo nem de clamar. Às vezes você não tem tempo nem de buscar. Às vezes você não tem tempo nem de saber o que fazer diante da situação. E Deus está presente. Olha como é interessante esse milagre. Porque o texto nos fala que Jesus, ele decide sair da sinagoga. Sinagoga naquele tempo era igreja, não é? Então ele decide sair da sinagoga porque ele está cumprindo o seu propósito ali de aplicar o reino de Deus, de dar as diretrizes, não é? Como era o reino de Deus. Então ele não avisa ninguém para onde vai. Ele não dá ciência a ninguém para onde ele vai. E isso não é diferente na minha e na sua vida. Deus, quando vai agir na minha e na tua vida, muitas das vezes ele não revela, não. E quando ele revela alguma coisa, pode observar, não se trata às vezes nem do agora, é do porvir, ó, que só ele sabe quando será. Ele se reserva esse direito de fazer quando quer, bem entende, do jeito que quer, porque ele é Deus, não é? Então ele não avisa aqui a ninguém para onde ele vai. Ele não explica para os discípulos, ele não explica para ninguém, porque ele está indo simplesmente e ele vai. Ele decidiu ir, ele vai. E operando ele, quem impedirá? Ninguém. Então ele decide ir para onde? Para a casa da sogra de Pedro. Pedro não sabia, Pedro não pediu, ninguém falou nada. Ninguém foi em busca de Jesus, mas ele decidiu ir até a casa de Pedro, da sogra de Pedro. E a sogra de Pedro aqui, ela está com a febre no estágio, meus irmãos, pelo que parece no texto, no estágio já quase que final, tendo muitas complicações, de modo que ele precisa do quê? De uma intervenção divina. Ela precisa de um milagre, ela precisa de uma cura. Ela não precisava de médico, o médico aqui não resolvia mais a situação. Tinha que ser Deus. E ninguém sabia daquela situação. Pedro não sabia, ninguém foi à busca de Jesus. Ninguém pensou, será que a gente vamos orar, vamos buscar a Deus, não é? Na situação, mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele vem como um socorro bem presente na hora da tua angústia. Quando Jesus chega na casa dessa mulher, da sogra de Pedro, não é? O texto vai dizer que alguém vai o quê? Agora que vai. Quando vê Jesus é que vai o quê? Rogar a Jesus por ela. Quando vê Jesus é que vai dizer, eita,
lembrei, falta isso. Eita, olha, Jesus, que bom que o senhor chegou. Tem alguém doente aqui. Eita, Jesus, que bom que você chegou. Tem alguém precisando do teu socorro. Mas por que não pediu antes? Por que não foi em busca antes? Por que não clamou antes? Por que não foi? Mas Jesus é bom, Jesus é bom. Hoje ele vem revelar a bondade dele na minha e na tua vida. Porque ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então o texto aqui, meus amados, ele vem dizer que alguém vai rogar a Jesus por ela. Quando ele chega, quando avista Jesus, pedindo para que Jesus viesse mais pressa, curasse ela. Jesus então chega na casa da sogra de Pedro e ele vai curar a sogra de Pedro. O texto vai dizer que Jesus se inclina diante dela e repreende a febre. O texto ele diz que ela recebe a cura de Jesus, ela recebe o milagre, ela se levanta e ao se levantar o coração dela é o quê? Grato. E ela vai fazer o quê com aquela gratidão? Servir a Jesus. Então existem algumas aplicações que são muito interessantes nesse texto e dentro desses pequenos versículos aqui desse texto que vão abençoar muito a minha e a tua vida, a nossa vida nessa noite. Primeiro, Jesus ele não explica para onde ele está indo. Você lembra que eu disse isso? Jesus ele não explica por que é que ele está indo. O texto simplesmente diz, se você estiver me acompanhando, você pode investigar aí, ser um crente bereano e investigar que o texto simplesmente diz para nós que ele sai da sinagoga e entra na casa de Simão. Surpresa, cheguei. Decisão dele, decisão de Cristo, vontade dele, ir na casa da sogra de Simão Pedro. Então ele vai lá, de Restroplácio Minédia, curar alguém. Pelo menos no livro de Lucas, não é? Que é o que eu acabei de ler junto com vocês, não mostra detalhes desse diálogo com Simão, mas é decisão de Jesus. Então ele vai lá para a casa da sogra de Pedro e vai curar aquela mulher. Coisa boa é quando tem Jesus dentro da casa, contra, resto, plácio, minédia. Coisa boa é quando Jesus decide estar na nossa casa. Porque se Jesus estiver, meu irmão, minha irmã, na nossa casa, alguém estiver doente, com problema, ele tem o poder de fazer um milagre, de curar e trazer paz para a nossa alma. Por isso que não é bom viver numa casa sem Jesus. Por isso que muitos irmãos dizem, Senhor, salva meu filho, salva minha filha, liberta meu marido, liberta minha esposa. Quem não vive essa realidade nem entende, fica até com sabe, agonia, dizer, meu problema é maior, sai daí, moleque. Se esse é problema, porque quando não tem Jesus na casa, o problema é maior, é pior, é agravante. Então, meu irmão, se você está numa casa e não tem Jesus nessa casa, eu entendo perfeitamente você. A probabilidade das coisas darem errado é muito grande. Você precisa de Jesus nessa casa. Você precisa convidar Jesus para essa casa. Você precisa levar Jesus para dentro dessa casa. Tem coisas que só Jesus tem o poder de fazer. Talvez você não entenda, você que tem pedido tanto, Senhor, eu estou esperando, Senhor, o Senhor me dá aquela condição para ter o meu cantinho, Senhor. Eu preciso sair dessa casa. Às vezes Deus não quer, sabe por quê? Porque Ele tem te dado graça, tem te dado força, tem te dado unção, tem te dado revestimento, porque os que estão ali precisam dessa unção que você é. Você é o canal da bênção. Você é o canal. Quando Deus lhe abençoar, der as condições de você for ter a sua casinha, o seu cantinho, o seu lugarzinho, aquelas pessoas não vão ter, mas Jesus dentro da casa delas. Tem coisas, meus amados, que só Jesus ele tem a autoridade para fazer. Então ele pode entrar na casa e resolver os seus problemas. E como é bom, não é? Ter Jesus dentro de casa. Porque como é bom a gente estar no problema e a gente tem a quem recorrer. Triste aquele que não tem. Aqueles que não têm, meus irmãos, não sei na sua cidade, não sei na sua região, não sei no seu estado, não sei na sua nação, no seu país onde você está, como é que as coisas por aqui. Por aqui o negócio é bem feio, viu? As pessoas, e às vezes, para ter um comportamento desse, claro que, por quê? Você disse, irmã Rosa,
Porque eu vou dizer que é pessoas que têm condições financeiras altas. Por que, irmã Rosa? Ele não pode ser uma pessoa pobre, porque o povo vai se lançar na ponta. Eu não sei se na sua cidade tem isso. Na minha tem uma cidade que o prefeito já colocou um telão para ninguém fazer mais isso. Mas se jogam da ponte, os pobres, os ricos não se jogam da ponte, não vai mais para a ponte para se jogar, se joga no prédio mesmo. Então, quando você vê alguma notícia que alguém se jogou de um prédio de 5º, 6º, 7º andar, aqui mesmo onde a gente mora, onde eu moro, no caso, meus irmãos, a gente já sabe que foi alguém que não tinha Deus. Por quê? Financeiramente ele tinha. Aparentemente, porque também quanto mais se tem, também maiores os problemas financeiros serão. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso dessa ilustração é tão somente para você saber que quando não tem Deus dentro de casa, o problema é grande. Porque é Ele, Deus, que pode trazer paz. Só Jesus é que pode trazer paz. Só Jesus é que pode repreender a enfermidade. Porque foi Ele que derramou o sangue na cruz do Calvário. Ele pode, meu irmão, jogar por terra as setas do inimigo. Ele pode jogar por terra as palavras que não vêm dele. Ele pode repreender aquele cenário de enfermidade, de doença, entrar na UTI, na CTI e trazer cura. Então leve Jesus para a tua casa todos os dias. Eu já tenho, já me entrei, já salvei, já estou salva, já estou liberta, já estou na presença, sou glória, já estou nadando na bênção. Mas lembra, tem um parente, tem uma parentela, por mais que aquele parente chato, que só lhe diz coisa ruim, só lhe puxa para baixo, só joga o lixo na sua porta, sabe? Aquele parente que você mora parede e meia com ele, que ele só joga o lixo na sua porta, não tem nem, não digamos assim, ética, ainda que se for cristão piorou, né? Não? Se for cristão piorou, meu Deus do céu. Mas enfim, se você, que ainda que ele seja esse parente, ele precisa de Jesus. Você está entendendo? Mas ele me persegue, ele está aqui, ele me botou na justiça, ele me botou isso, ele falou, ele me caluniou, eu sei, mas você é sua família. É você que tem que orar por ele. É você que tem que clamar por ele. Até porque uma casa sem Jesus não é nem uma casa, né? Uma casa com Jesus é um lar. Mas uma casa sem Jesus é apenas uma casa. Um amontoado de tijolo e cimento, de concreto. Mas uma casa com Jesus é um lar. Há diferença de casa e de lar. Casa, qualquer um pode construir, meu irmão. Qualquer pedreiro pode construir. Lá são valores, não é? Que hoje na nossa geração está tão difícil de se encontrar. Difícil, até no meio cristão, infelizmente. Jesus quer te dar um lar. Nessa noite, Deus me trouxe aqui com essa palavra. Que Ele quer te dar um lar. Eu não sei se você entrou aqui, se você não conhece Jesus, se você é apenas um simpatizante do Evangelho, se você acha que não precisa só de seguir qualquer canal, a Irmã Rosa ou todos os canais do YouTube, você já se acha aí uma pessoa muito próxima de Deus, e glória a Deus, pior estão aqueles que nem isso fazem, não é? Mas você precisa tomar uma decisão também. Você principalmente é que precisa tomar essa decisão. Aqueles que estão, porque até quem é cristão, todo dia a gente está buscando Jesus, porque a gente precisa de Jesus dentro do nosso lar. E não simplesmente dentro só para ter uma casa. Uma casa, são qualquer pessoa mora dentro de uma casa. Até um grupo de amigos mora dentro de uma casa. Mas num lar que tem uma casa que tem Jesus, é um lar, é uma família. Tem muita gente que tem um monte de casa por aí, um monte de coisa, mas não tem harmonia, não tem valor, não tem princípio. Jesus quer trazer um lar para você, te dar harmonia dentro de casa, te dar paz dentro de casa, te dar alegria dentro de casa. Receba nessa noite, receba harmonia dentro da tua casa. Eu profetizo harmonia dentro da tua casa. Que essa palavra traga paz à tua casa, que essa palavra traga alegria à tua casa, de resto, Plácio Minédia. Porque Deus quer agir no de repente dele na sua vida. E de repente você ainda não tem nem Jesus na tua casa, não é? Mas essa palavra está entrando para trazer harmonia e paz para a tua família. Jesus decide entrar na casa. Então ele vai na casa da sogra de Pedro. Então quando ele chega lá, o texto vai dizer que ele levantando-se da sinagoga, ele entra na casa de Simão, que quando chega na casa de Simão, percebe que a sogra dele estava enferma.
doente, com muita febre. E as pessoas vão rogar por ela, pedir por ela. Bom, primeiro o importante é você entender aqui, meu irmão, que ela está doente, ela está enferma, ela está com febre. Jesus entra na casa, a sogra disse, imagina aí o quadro na sua mente, cria um filme aí na sua mente. Jesus entra na casa, a sogra de Simão está lá dentro da casa, não é? Levanta-se doente, enferma, ela levanta-se, não é? E Jesus, meu irmão, eu acho lindo, sabe o que é? É que do nada, sabe? Aquele do nada que ninguém entende quando você faz, Jesus também tinha esse do nada. Do nada ele se levanta da sinagoga. Não avisa ninguém, não diz para quê, não diz por quê, ele simplesmente se levanta e entra em casa de Simão. E a sogra de Simão, doente, gemendo, com febre, ela tem uma febre que aparentemente, segundo o texto que nos parece, para nós, não parece ser algo muito terrível, não é uma febre, qualquer remedinho, qualquer medicamento. Vai ali, menino, comprar na farmácia o remedinho, né, assim. Mas naquela época era diferente. Naquela época a situação não tinha essa farmácia na esquina, não. Não tinha farmácia, não. Só que o estado de febre que essa mulher está, ela é perigosa, principalmente para aquela época. E pode levar aquela mulher à morte. Somando isso ao estado, a idade, que por ser sogra, a gente imagina que ela não era uma garotinha de 20 anos. Então Jesus aparece para quê? Socorro bem presente na hora da angústia. Aparece para intervir naquela situação. Perceba, quando a gente pensa numa febre, né? Febre é algo natural. Hoje em dia a ciência já está tão avançada, uma febre, não precisa orar. Uma febre, não precisa orar. Todo mundo fica com febre. Todos nós passamos por algum tipo de febre na vida. Não é algo que quando você recebe uma notícia, ela está com febre. Não. É algo corriqueiro, é algo cotidiano, é algo natural. Tá um pouquinho de febre, febril. Agora, é óbvio que dependendo da febre, e a verdade é que aparentemente o que essa mulher tem, a sogra de Pedro, pare para pensar, ela tem algo, meu irmão, que parece ser pequeno, é apenas uma febre. Mas para Jesus, ele se importa com as coisas pequenas. Ele se levantou sem dizer nada a ninguém da sinagoga, da igreja, não é? Sinagoga é igreja para nós hoje, e ele se levanta para ir em busca dessa mulher, para ir em encontro dessa mulher, para ir em socorro dessa mulher. Uma febre, é tão importante a sua dor, é tão importante o seu problema, é tão importante essa angústia que você está passando e você pensando que não é nada. Jesus se levanta, meu irmão, para ir de encontro a essa necessidade. Você diz, mas eu não estou vendo nada, mas ele está trabalhando. É que há uma guerra, não esqueça. Tem contrapartida, tem o inimigo das tuas almas, tem as potestades, tem os principados. Até Deus, quando enviou o anjo para Gabriel, para enviar a bênção para Daniel, Gabriel teve que voltar, retornar, porque Gabriel não é de guerra. Cada anjo cada um tem a sua funcionalidade nos céus. Não é qualquer um, não, porque anjo vai lá e guerra. Não, Gabriel é anjo mensageiro. Então ele vem e retorna de explicar, não é? Porque não pôde passar, tem um rei de Tiro, tem um impedimento, tem um bloqueio. Os principados. Aí o Senhor envia quem? O anjo de guerra, o líder maior. Vamos enviar arcanjo Miguel. Diz a Bíblia que ele envia o arcanjo Miguel para guerrear. Então há uma guerra. Tem algo pequeno na tua vida que parece uma pedra de sapato. Mas diga aí, uma pedra de sapato incomoda ou não incomoda? A gente não pisa direito. Dói até a cabeça de tanto que fica pisando naquele pedregulho. Isso eu senti até hoje, meus amados. Fui dar uma caminhada, ficou aquele negocinho meio chatinho rodando pelo baixo do pé, mas eu digo, não vou tirar não, porque eu não quero parar meu tempo não, aqui só para tirar um pedregulho não, dá para aguentar, mas aquele negócio corre, você não presta atenção nem na conversa que os outros estão conversando com você. Por quê? Porque uma pedregulho qualquer que seja incomoda. E aquilo, meus irmãos, por mais pequeno que parecesse, por ser uma febre, por ser algo pequeno, mas era algo que podia levar aquela mulher à morte. Algo pequeno, mas que poderia levar ela para a destruição. Às vezes a gente passa a maior parte do tempo só preocupado com as coisas grandes. Senhor, o gigante.
gigante. Senhor, aquilo, meu Deus, ai, chega, não é? Porque é uma coisa intransponível para nós, não é? A gente parte, fica muito preocupado com as coisas grandes e se esquece de se preocupar com as coisas pequenas. As pequenas revelações que o Senhor no dia a dia nos mostra, um comportamento no filho, um traço, sabe? Um lampejo que você passou, ralou o olho assim, viu uma coisa que não devia ver, para que alguém fez ou deixou de fazer, e você tinha possibilidade de ir ali, dar uma cortada, e você não cortou, ou mesmo entrar em oração e pedir, você nem deu valor. Por quê? Porque era uma coisa pequena, não. Besteira, isso é coisa da minha cabeça, não é? Você sabe que constantemente na colheita de Israel, a colheita do povo era destruída, não é? Por coisas pequenas. A gente vê isso muito no Antigo Testamento. Em Joel, não é? A Bíblia vai dizer que um gafanhoto destruiu a colheita da nação de Israel inteirinha. Não um gafanhoto qualquer, mas um grupo grande de gafanhotos. Então, às vezes, as coisas pequenas, mas somada, meus irmãos, ela se torna problemão. Então, você vê que um grupo grande de gafanhotos destruiu grande parte da colheita, não é? De Israel. O povo viveu uma crise terrível por causa de um gafanhoto unido a outro gafanhoto. São coisas pequenas que às vezes são destrutivas e a gente pensa que só os gigantes da nossa vida. Às vezes a gente passa a maior parte do tempo preocupado com o leão, com o gigante, com o urso, mas é um gafanhoto que leva nossas vidas à desgraça. A gente se preocupa com as raposas, mas tem as raposinhas também. Eu estou dizendo para você o seguinte, que as pequenas coisas são capazes, meus irmãos, de nos destruir. E nós devemos estar preocupados com essas coisas pequenas também. Porque nem sempre são as coisas grandes que nos abalam, que vai nos destruir. Porque as coisas grandes, às vezes, já é estratégia do diabo. Já colocar uma coisa grande na tua frente, porque você vai orar, porque você vai jejuar, porque você vai se consagrar, porque você vai se revestir para aquele gigante. Enquanto isso, ele está minando, sabe? Introduzindo os gafanhotinhos, as raposinhas, as coisinhas pequenas. Porque as coisas grandes, elas nos abalam, tiram o nosso sono, a gente não dorme direito, chora, acorda da madrugada para orar. E as coisas pequenas, a gente nem valoriza, porque ainda não trouxe prejuízo. Foi uma briguinha, foi uma coisinha pequenininho, foi uma palavrinha que o marido disse que não foi muito legal, não é assim? Ou às vezes a gente mesmo falou. A gente diz, meu Deus, a consciência doeu, o Espírito Santo de Deus falou aqui. Aí a gente diz assim, não, mas é só uma coisinha pequena, ele nem vai valorizar isso. Mas é uma coisinha pequena hoje, outra coisinha pequena hoje. Você lembra do ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Começa com o quê mesmo? Com uma gota. É uma gotinha de água, constantemente, no mesmo lugar, que vai dominando e ganhando espaço na pedra, por mais firme que seja, até perfurar. Nem sempre, meus amados, são as coisas maiores que nos destroem. Às vezes as pequenas coisas, elas são capazes de nos levar à destruição. Você precisa ter cuidado com as coisas pequenas. Deus me trouxe nessa noite para te alertar dessa forma. Você precisa ter cuidado com as coisas pequenas. Porque às vezes você só se preocupa com as grandes coisas. Às vezes é um pequeno pecado. Ah, não. Deus não vai ligar para isso, não. Tem nada. Às vezes uma pequena brecha. Para minar água, não precisa ser uma portão aberto, não. É água. Simplesmente uma pequena brecha. Ela vai soando, não é soando de soar nos ouvidos, não. É suar de transpirar mesmo. Vai suando aqui, vai daqui a pouco, você vai vendo que vai gotejando. Não é quando vai chuva, eu não sei na sua casa. Na minha teve um aqui. Aleluia. Aí fica aquela coisa, aquela pingueira, aquela gotinha de nada, aquela coisinha pequena, daqui a pouco a laje, que não é laje, né? É gesso,
Aí vai minando, vai suando, vai se infiltrando, vai inchando, daqui a pouco começa a gotejar, é um pinguinho aqui, outro pinguinho ali, daqui a pouco, logo passa um dia, você vai ver mofo, você vai ver sujeira, você vai ver, enfim, começa a destruição. E se você não reparar logo aquilo, não observar logo aquilo, não cuidar logo daquilo, ele vai virar o quê? Um buraco. E se você não cuidar, o buraco cresce. Eu digo porque já tive experiência. O buraco cresce. Às vezes, meus amados, é assim, o problema é pequenininho. Então, Deus está te alertando para cuidar das coisas, não desprezar os grandes, não. Problemas da tua vida. Mas não esqueça de, enquanto é pequenininho, sabe, a raiz, enquanto é novinha, eu tenho um quintal de terra, então a gente tem que estar limpando sempre. E aí eu te digo, quando a gente chega logo, que está novinho, meu irmão, qualquer rapada de mão assim, no instante você tira. A terra fofinha, você passa a mão, a raiz não se firmou, é novinho, é pequenininho, a graminha, mas se você deixa crescer, se você deixa o negócio tombar, o negócio vai avançando, a raiz também vai se aprofundando para arrancar. Quando você passa a mão, puxa, o negócio emperra. E lá vem você com o quê? Com enxada, com enxadeco, com foice, seja lá com o quê, para você tentar cavucar para arrancar a raiz, não é maior? Então, antes que o problema se torne um gigante, dê um cuidado aí, dê uma espiada dela aí, nas pequenas coisas, que é capaz, meu irmão, se você não der valor, ele destrói a nossa vida, elimina e destrói. Cuidado com as pequenas coisas. Você sabe que o que destrói literalmente o casamento não são problemas tão terríveis, sabia dessa? São pequenos problemas que vão crescendo, que vão acumulando, que vão aumentando, que vão gerando destruição para a vida de um casal. Às vezes você diz, mas meu Deus, de onde é que ele apareceu com essa amante? Há muito tempo, você que não veio, você que não valorizou as pequenas coisas. O riso junto, o almoçar junto, o esperar junto para ficar com ele, sorrir com ele, caminhar com ele, fazer algo com ele. Desprezou de alguma maneira ou deixou. A gente é a rotina do dia a dia e principalmente com o tempo a gente vai. É uma tendência natural, mas que a gente tem que estar, observando, porque senão vai crescendo aquela falta, aquela lacuna, aquele espaço que você vai deixando emocional, porque também o seu marido e a sua esposa também é um ser humano que também precisa de cuidado, de carinho, tanto quanto você, que muitas das vezes cobra porque o outro não liga, porque o outro não fala, porque o outro não resolve, porque o outro não fez, e por aí vai. Mas às vezes a gente esqueceu que é uma via de mão dupla, é um casamento. Não é só eu receber, eu tenho que dar também para receber. Não é verdade? Então, isso que a gente observa é que a gente tem que nutrir. Tem que goste, que não goste, nutrir, dar atenção, falar, conversar. E ainda mais na nossa geração, que a gente é voltado muito para as redes sociais, para a tela do celular. Não é assim? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, para não deixar roubar a nossa família, roubar a nossa casa, porque são essas pequenas coisas, meus amados. O pecado, quando ele entra na vida de alguém, ele não começa grande, não. Eu nunca vi começar grande. Quando o pecado entra na vida de alguém, ele começa pequenininho, como se não fosse uma banalidade, uma besteira, ou então nada a ver, besteira. Isso é coisa de quando os crentes de 50 anos atrás. Começa assim. Você vai achando que não é nada demais. Deus não vai ligar isso. Daqui a pouco a gente se acha até o filho de papai, filhinha de papai, que acha que Deus vai corrigir todo mundo, menos a gente. Mas vai crescendo, vai acumulando, vai ganhando espaço. Satanás é sorrateiro. Ele chega com um prato de lentilha. Ele não vai lhe mostrar o que não presta, não. Por exemplo, o homem foi liberto, estava lá no mundo, porque o homem é coisa natural. É natural, não estou acusando ninguém, é natural. O homem é muito olhar. O homem é natureza humana. Vocês estão me entendendo? Se é que vocês me entendem, que eu estou preocupada aqui com as crianças que nos assistem. Então, o homem é homem, né? Então, quando era lá do mundo, Deus liberta, aí ele vive o quê? Na vigilância.
Não, esse negócio de tá liberto, não, Satanás, ele sabe de onde tirou, ele sabe que tirou a mulher lá das drogas, o jovem das drogas, ele sabe de onde você foi arrancado dele, ele sabe, então ele sabe então qual é o seu ponto fraco, ele vai tentar justamente nesse ponto fraco. Ela é irritadiça, qualquer coisa ela se irrita, é facinho. Ele gosta de umas coisinhas. É bom, a gente bota assim de vez em quando. Entre uma oração e outra, aparecem as garotinhas. Tchá, 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 tchá. Não é assim? A gente, misericórdia, Jesus, não é? Mas e os homens? Como é que fica aí os varão quando tem que entrar nas lives da oração? Não passa um perrengue? Misericórdia, Jesus, me ajuda. Se quer alguma coisa mais forte com Deus. Mas tem a coisa, eita, Jesus, isso não é mais para mim não, mas botou o olhar, deu um sorrisinho de banho no cantinho da boca, Satanás já deu uma colhidinha ali, que aquilo agrada, diz, olha, é nesse sistema aí que a gente vai investir. Então ele começa no pequenininho, aí vai entrando, vai crescendo, vai acumulando, vai passando a ter então depois o quê? Domínio sobre a vida. Quando a gente pensa que não, você vai pegando de migalha. Como é que se pega um rato? Você já viu como é que pega um rato? Você cria uma linha de migalhas, não é? Ou até uma galinha, você cria uma migalha, sabe aqui, um grãozinho agora, um grãozinho no outro, um pedacinho de queijo aqui, quando você pensa já está enlaçado, já está ali para ser abatido. Então vai passando a ter domínio na vida da pessoa. Por isso que você tem que sempre, tem gente que fala assim, precisa orar todos os dias pedindo perdão. Bom, se você tem convicção, tem esse dom sobrenatural de saber que não falhou em nada, aí é com você e Deus. Cabe a cada um. Então pule essa parte. Então pule, pá, puf. Agora, corre o perigo de que você ter falhado, ter pecado no olhar. Porque como é que você vai abalizar, como é que você vai dimensionar se você falhou ou não, se aquilo ofendeu a Deus ou não, se nem tudo parece que é pecado. E às vezes é. Você está entendendo? Como, por exemplo, pela Bíblia, simples fato da gente não orar já é um pecado. Da gente eu orar por mim, se eu não orar por mim, já estou pecando. Então, quantas das vezes a gente entra aqui e ora, eita Jesus, é verdade, olha pela irmã fulana, eita o irmão Betânia, eita Jesus, é verdade que a gente chora com o outro e esquece às vezes até da gente e acha que isso é uma coisa tão boa. Você já ouviu o testemunho? Eu já ouvi. Eu oro tanto, oro por todo mundo que às vezes esquece de mim. Pronto, pecou. Se dizer isso, pronto, você já sabe que o cabelo vai cair da cabeça no meio da igreja porque vão lhe falar mal de você. Mas pela Bíblia, pecou. Você tem que lembrar de se revestir também, porque se você não tem vida no altar, como é que você vai orar pelo outro? Entendeu? Por isso que você tem que confessar os seus pecados. Que saiba que não saiba. O que você dominou, não dominou, mas apresenta a Deus. Se não tem, não se preocupe, Deus sabe que você não tem. E Ele não vai lhe imputar pecado porque você pediu perdão pelo pecado. Então não deixe com que os seus pecados cresçam, gere domínio sobre você. E como você consegue isso? Orando, você pedindo a Ele todos os dias. Porque são as pequenas coisas que te levam à derrota. Você só dá valor para as grandes coisas, só se preocupa com as grandes coisas, mas são as pequenas coisas que estão te levando à desgraça. Os pequenos pecados, as pequenas brechas, os pequenos momentos que você está cedendo para o diabo, os pequenos momentos que você está se entregando ao pecado, os pequenos momentos que você está se envolvendo com coisas que não agradam a Deus. É claro que eu não estou ministrando essa palavra para todos, não é? Vocês têm consciência aí diante de Deus que isso aí é o chapéu aí passando. Quem cabe, cabe. Quem não cabe, deixa passar e aprende o contexto da palavra aí. É coisa boba. É coisa pequena, é coisa simples que talvez você esteja vendo, mas a gente tem nada demais.
mas são as pequenas coisas que estão destruindo a sua vida espiritual. São as pequenas atitudes. Você está perdendo a vontade de orar. Pode observar, começa assim. Perde a vontade de orar. Você já está perdendo a vontade de ler a Bíblia. A pessoa começa a perder a vontade de buscar o Senhor. Não sente mais vontade de se consagrar, de jejuar. Com as pequenas coisas que não tem nada demais, mas vai dominando. Não tem nada a ver, mas está dominando você. Mas isso nem pecado é, a Bíblia nem fala. Bom, a Bíblia foi escrita, meu irmão, para você entender que aquilo que não agrada a Deus não agrada. Se está tirando você da presença de Deus, já não agrada. Não vai contender, tentar entender. Pode observar que quando a pessoa quer continuar no pecado, ela tenta se justificar. Aonde a Bíblia diz que a gente não se justifica, quem justifica é Jesus. Pelo sangue dele é que nos justifica. Por quê? Porque nós somos pecadores. E quem não é pecador já está fazendo de Deus o quê? Mentiroso. Então somos pecadores, só que somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Só que somos pecadores e temos o livre acesso diante do Pai, chegando com confiança diante dele, diante do trono da graça, querendo, pedindo graça, força, unção, para que o Senhor venha entrar com a sua intervenção divina e nos perdoar. São pequenas coisas que vai começando, que destrói a nossa vida. É um pequeno problema, não é um grande problema, mas é um pequeno problema. Quando você vê um gigante hoje, ele começou um anão lá no começo. Você vai olhar para trás, ele era um anão. Ele era nada, ele era um ponto. Ele era uma ervilha no canto da parede. Mas foi crescendo, foi se absorvendo aí. É um pequeno problema dentro de uma família que pode destruir uma casa inteira. É um pequeno problema, às vezes, num filho, que toda a família se desestrutura, o irmão se revolta, a mãe se desespera, o pai não aguenta e diz, eu vou me embora. Você está entendendo? Às vezes é um probleminha, que parece ser um probleminha, mas, na verdade, é uma coisa grande. Aos teus olhos pode ser pequeno, mas por trás pode ter um demônio poderoso trabalhando dentro dessa família para destruir uma casa inteira. É um pequeno problema da Restroplasma Minédria dentro de um ambiente de trabalho que pode percorrer o local inteiro como um fogo na palha e destruir a reputação de uma pessoa. É um pequeno mentirinha que às vezes destrói. É uma pequena atitude, é um pequeno problema das minhas emoções que pode destruir até a minha faculdade emocional inteira, ou a sua, de quem quer que seja. Então eu e você precisamos entender que precisamos resolver as pequenas coisas de Restroplasma Minédria. Não te preocupa só com as grandes, não. Se preocupa com as grandes, mas sem esquecer as pequenas. Não deixe as coisas acumularem sobre a sua vida. Não deixa as coisas crescerem sobre a sua vida. Não, eu vou cuidar disso quando Deus resolver aquilo. Não, quando meu Deus restaurar meu casamento, eu me preocupo com isso. Não, quando Deus abrir a porta financeira, que eu me preocupo com aquilo. Não, quando Deus fizer aquela causa gigantesca que eu estou pedindo para Ele resolver, que eu estou lutando. Eu vou vencer esse gigante. Glória a Deus, eu creio também que você vai vencer. Aí é que eu resolvo. Meu irmão, não deixa as coisas crescerem sobre a sua vida. O teu Deus é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Ele escuta o grande que você está pedindo e o pequeno. Ele te dá grandes livramentos, mas também te dá pequenos livramentos. Tem gente que está guardando rancor. Tem gente que eu já conheci, meu irmão, que morreu por causa de... Por quê? Porque o pequeno não. Quer que eu ore, irmão? Não precisa não, foi só uma topada. Só que aquela topada gangrenou. Gangrenou, perdeu o pé, não bastou, subiu, cortou a perna e o negócio desandou que acabou morrendo, chegou a óbito. O que começou com o quê? Uma coisa pequena. Você está entendendo? Tem gente que guarda rancor, que guarda raiva, que guarda mágoa, que deixa o rancor crescer. Tem gente que está guardando ódio, que está deixando o ódio crescer dentro de você. Tem gente que está guardando aí a tristeza, que está deixando a solidão dominar você e está batendo uma tristeza. E essa tristeza está crescendo na sua vida, levando a depressão. E da depressão você já sabe qual é o intuito do inimigo, o que é que ele vai sugestionar. É por isso que tem gente que tem dificuldade de pedir perdão. Porque às vezes você fica 10 anos sem falar com alguém, 10 anos sem olhar na cara do teu pai, na cara da tua mãe, do teu avô, e por causa de uma palavra de algo que ficou lá no passado.
Aí depois não tem força para pedir, porque quanto mais tempo faz, mais a raiz vai crescendo. A raiz da amargura, a raiz do rancor, a raiz do ódio. Aí depois não tem força para pedir perdão, para se reconciliar. Por quê? Porque não resolveu as pequenas coisas. Olha, eu não vou entrar nem na Bíblia, porque senão vai ficar mais extenso. Mas eu vou só pincelar para você lembrar. Davi viveu isso com seu filho Absalão. Não resolveu a questão ali do seu irmão, quando ele teve aquele caso dele estuprar a irmã, não é? O outro irmão, Absalão, não gostou daquilo, foi uma contenda na casa de Davi, e Davi não soube dominar aquela situação, não soube resolver, não soube o que falar, nunca liberou uma palavra, nunca pediu perdão, nunca sentou com o seu filho para conversar, nunca, nada. E até no dia que eu acho que Absalão estava me sentindo, não, depois de tanto tempo, eu acredito que ele vai resolver alguma coisa. A única coisa que Davi foi, sabe o que foi? Um beijo na testa, para se reconciliar. Mas vem cá, se reconciliar tem que botar, olha, tudo, vamos conversar, vamos resolver, vamos tentar aí amenizar os danos de que foi causado, principalmente dentro da família. Por quê? Porque não resolve, porque às vezes se você não resolve as pequenas coisas, os pequenos problemas, eles dominam de uma forma que você não vai saber como controlar mais. Aí fica pedindo a Deus, mas não esqueça que Deus trabalha com o ser humano. Ele trabalha com você, vai trabalhar com o outro. Um já está com a raiz enraizada, o rancor. E a Bíblia diz lá em Provérbios que é mais fácil. Olha só que termo, o texto de Provérbios diz, é mais fácil você dominar, conquistar uma nação de guerreiros, uma nação potente, de força belial, do que você conseguir dominar o coração de uma pessoa que está ali enraizada no rancor, na raiva, no ressentimento. Você está entendendo? Então, quando acontece, se Deus diz isso, imagina eu e você. Quando aconteceu o problema, o que você fez dentro da sua casa? Você fugiu? Você se afastou? Você não foi até a pessoa, não pediu perdão, não se reconciliou? Porque às vezes, meus irmãos, oração tem orar e ação. Você também tem sua parte. Se é bíblico pedir perdão, não tem como pular essa parte. Eu e você vamos orar de rachar as costas. Nada vai acontecer, porque não houve a reconciliação. Se tem que ter a concordância na terra para concordar no céu. As coisas pequenas crescem, acumulam, destroem a sua vida. Então resolva hoje, vamos pedir ao Senhor graça para Ele trazer à nossa memória o que é preciso das pequenas coisas ser resolvidas na nossa vida. Não deixe crescer não, não se preocupe só com as coisas grandes não, resolva as pequenas coisas da tua vida também, porque coisas pequenas podem te levar à destruição. A Bíblia também fala que nós devemos, meu irmão, não só destruir as raposas, mas as raposinhas, os filhotinhos, não é só os grandes leões, mas os leõezinhos também. Não é só os grandes ursos, mas os ursinhos. Não é só os grandes gigantes, mas os anões também. É só uma febre, não, que a sogra de Pedro tá. Não tem nada demais, não é? É só um pecado, não tem nada demais. Ah, é só uma cerveja, não tem nada demais. Ah, foi só para matar a saudade de um golinho de pinga, de cachaça, não tem nada demais. É só uma noite, não tem nada demais, é só um momento. Foi assim uma descontração, não tem nada demais. É só um dia, não tem nada demais. Aí as coisas pequenas vão dominando a pessoa, vai se tornando escravo delas. O pecado é assim. Quando começa grande, não, começa pequeno. Não começa grande, ele começa, é minúsculo, vai crescendo, acumulando, gerando domínio sobre a sua vida, vai pesando, a basiliza. Enquanto você pensa que está dominando, ele é que está aí, ali, pesando na balança para saber as suas fraquezas e dominar, saber onde te domina. Porque sempre, meu irmão, tem um demônio por trás dessa situação. Você precisa resolver as pequenas coisas. Os gigantes, às vezes, é estratégia para tirar o foco das coisas pequenas. Você precisa resolver as pequenas coisas. Sansão teve esse entendimento. Aleluia. Quando a gente estava na presença do Senhor, diz a Bíblia que ele ateou uma raposa na outra, a cauda delas, e ateou fogo para destruir todas
todo aquilo. Sabe por quê? Porque ele entendeu que não é só as coisas grandes, mas as coisas pequenas. Você precisa não deixar as coisas acumularem sobre a sua vida, levar tudo em oração, para que você não se torne uma pessoa, você mesmo, ou seja, não receba as trevas das outras pessoas, nem se torne essa pessoa também tóxica, com a tua mente destruída, duvidosa, porque a gente começa a duvidar depois de Deus. Começa devagarinho, vai com as coisas pequenas, vai dominando, daqui a pouco você nem crê mais em Deus. Eita, não é que... E por que eu estou indo para a igreja mesmo? Você uma hora fica até dizendo, ai, que caiu a minha ficha. Não, é que as coisas pequenas começou a entrar, amém, na sua mente. Começou a dominar a tua mente. Nós somos, meus irmãos, se fisicamente é o espelho do nosso espiritual, daí você tira. Nós somos o espelho, se nós temos um corpo daquilo que nós ingerimos, nós espiritualmente também somos aquilo que ingerimos. Você está entendendo? Se eu gosto de carboidrato, é claro que eu vou ficar rechuchudinha. Mas se eu gosto de salada, de coisas, tem uma coisa mais regrada, eu vou dar uma normalizada. Por mais desregular que sejam os hormônios, por aí vai. Mas a gente vai já dar uma equilibrada. Se assim é na vida espiritual, se você se alimenta das coisas do mundo, das coisas da terra, também você vai ficar rechuchudinho de coisas carnais. A Bíblia diz, o que é carnal se inclina para as coisas da carne, e o que é espiritual para as coisas do espírito. Então temos que se alimentar de oração, de jejum, de palavra, de louvor. Fora disso não há nem salvação. Com o teu emocional abalado, que é o que Satanás quer, trazer problema, angústia, sofrimento, depressão, ansiedade, você nem vai ter condições, você nem está olhando nem para as pequenas, porque você diz, isso não, eu já estou rezando, eu estou cansada com aquilo, porque você só olha para o gigante, olha para os pequenos também, sabe por quê? Porque os grandes, eles podem ser uma estratégia de Satanás para dominar você com as coisas pequenas. Enquanto você olha para o gigante, para o teu irmão, para o teu parente, para o teu amigo que ainda não saiu das drogas, o Satanás está lá com as coisas pequenas, com a pequena febre, uma pequena doença, uma feridinha, é uma discussãozinha aqui, outra acolá com o marido, é uma outra coisinha pequena, é um problema financeiro que você diz não dá para superar, e parar papai, você vai, e você está inchando de tanta angústia. E aí ele vai dominando, ele vai um pouquinho de angústia hoje, um pouquinho de depressão amanhã, outro pouquinho de ansiedade depois, e só lhe alimentando com isso, de problemas. E você não dá valor às coisas pequenas. Então o texto aqui da Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa de Simão, onde está a sogra de Pedro. Na casa da sogra de Pedro, ele estava doente, enferma, com muita febre. Alguém vai rogar por ela para que Jesus vá e cure ela. E eu gosto também dessa expressão, rogar-lhe. Por quê? Porque não é ela que ora para ser curada. É alguém que está orando por ela. É alguém que está intercedendo por ela. Alguém até me perguntou uma certa feita aí nos comentários. Não sei se foi de alguém que me segue ou alguém que apenas passou. Mas alguém fez essa pergunta. Qual a diferença de oração e intercessão? Intercessão é quando alguém intercede por você, quando ora por você. Oração, quando você faz por si mesmo. Então, eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Você que está dizendo, por mais que eu esteja assim, Senhor, eu estou tão quebrada, mas por mais que você não creia, por mais que você não receba, tome posse, fique firme, se levante. Tem alguém na tua casa que não acredita em Jesus, continue firme. Irmã Rosa, mas eu tenho alguém na minha casa que não tem nem fé. Como é que pode? Só eu nessa casa que sou crente. Como é que pode? Ele não é crente, ela não é crente. Eu sei quanto é difícil as mulheres que aí estão, que os maridos não são crentes, que os maridos, que as esposas não são crentes. Mas você está orando por ele? Você está orando por ela? Você ainda crê na salvação dele ou já desistiu? Porque eu sei que tem muitos que já desistiram de orar por causa da maneira como ele está. Mas você tem que lembrar que Deus colocou ele para você estar orando. A mulher santifica o marido. Então não esqueça disso. Jesus vai visitar alguém da tua casa. Você crê e recebe essa palavra, recebe essa bênção. Da mesma forma como Jesus foi na casa da sogra de Pedro, e ele está indo na sua casa para ir ao encontro da vida de alguém, para trazer cura. Mas alguém está orando por ela, irmã Rosa. Não precisa nem mais disso, não. Oxe, meninas, tome posse da bênção.
Creia, continue orando, continue intercedendo, mesmo que tenha um batalhão orando por ele ou por ela, ore você também. Não esqueça que você é a autoridade maior no mundo espiritual. Parente, amigo, irmão, você não é só pedir, irmão, ore por mim. E você? Você é autoridade, não concordou? É a mesma coisa. Ó, eu vim buscar o filho da senhora para ir para uma gincana ali. Eu autorizei isso. Eu mandei, eu falei isso. Então, meu filho não vai não. Não é a sua atitude? Você não conhece a pessoa. Não estou dizendo que Deus não lhe conheça. Eu estou lhe dizendo que sem autoridade, a Bíblia diz, sem concordância não tem. Não tem. Para ser concordado nos céus, para ser liberado a bênção, tem que haver concordância. Você é o ora. O outro tá... Não teve a concordância. Então, não esqueça disso. Você tem autoridade, pai. Você tem autoridade, mãe. Ore pelos teus filhos, ore pelo teu pai, ore pela tua mãe. Continue orando pelo seu marido, pela sua esposa. Porque quando você ora por alguém, Deus é capaz de intervir nessa situação. Mais do que aquela intercessão. Intercessão Deixa eu achar uma palavra. A palavra me fugiu agora. É um reforço, pronto, achei. É um reforço, obrigado, Espírito Santo. É um reforço. Você está entendendo? Mas a linha de frente, quem é que pega? Bom, não sei hoje em dia tudo é muito moderno, mas antigamente vocês vão entender, a turma aí dos 50 para cima. Quem é que pega na cabeça do caixão? Você já ouviu esse termo? Que pega para levar? Quem? Quem é o parente, quem é da família, quem é o filho, quem é o pai, quem é o marido, quem é... Você está entendendo? É alguém que é da família, não é o pai. E se não tiver ninguém, aí vai vir os sirineus para ajudar. Não é verdade? Então, Deus é capaz de intervir nessa situação. Não esqueça que Deus virou cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E como é importante nós estarmos também cercados de pessoas que possam, é claro, orar por nós. Porque pessoas que possam clamar por nós é bênção na nossa vida, que possam nos levar até Jesus é bênção na nossa vida, mas isso não tira, não isenta você de orar por você. Pessoas que possam te animar na fé espiritual é bênção. Não só pessoas que ficam te chamando para fazer as coisas da vida, as coisas normais, para ir no shopping, para ir no centro, para ir passear, para ir para a praia, é bom também, mas não esqueça que acima disso é as coisas espirituais. As pessoas que possam orar por você, te levar até Jesus, pedir, Senhor, cuida dela, Senhor, cure ele. Amigos que te aproximam de Jesus, valorize, porque não é essa mulher que está pedindo a cura, meu irmão, aqui na Bíblia não. É alguém que está rogando por ela, e Jesus vai curar a sogra de Pedro, porque alguém está orando por ela. Deus vai visitar pessoas da tua família por causa da tua oração. Deus vai visitar teu filho, teu pai, tua mãe, teu tio, teu namorado, tua namorada, teu colega, teu noivo, tua noiva, teu marido, esposa, ex-marido, ex-esposa, gente do teu trabalho, não importa de onde essa pessoa é. Ela é alvo da tua oração, ela tem que ser alvo. Cruzou a tua vida, é alvo da tua oração. Então é por causa das suas orações que Deus vai curar essa pessoa, vai trazer paz para ela, vai renovar a vida dela, vai salvar, vai tirar ela desse estado de morte. Aí o texto diz que Jesus se inclina em direção a ela, repreende a febre e logo o mal que estava sobre aquela mulher deixou. Isso aqui também é interessante, Jesus dá ordem para a febre, Jesus repreende a febre, Jesus joga por terra a febre e a febre que estava sobre ela vai embora. Então, quem vai sair da tua vida não é a pessoa, é o mal que está sobre aquela pessoa. Quem vai sair da tua vida não é essa pessoa, é o mal que contagiou ela. Porque às vezes você confunde as coisas, achando que a sua guerra é carnal, não perdoa, não quer, mas não é ela que fez, não. Foi o demônio que dominou ela. Você acha que o mal é a pessoa e não aquilo que está sobre ela. E é isso que Satanás quer. Quando você atinge uma pessoa dizendo que é a pessoa e tem raiva da pessoa, você praticamente está passando a mãozinha na cabecinha de Satanás. Fica aí, bichinho. Por quê? Porque não é você, não. É ela. Ela não. A Bíblia diz que não é carnal. Eu sei. Pra lá. Deixa eu ver se volta. Eu sei que o nosso sentimento é humano. Você está entendendo?
Mas às vezes tem demônios que estão por trás dessa situação, manipulando a vida dela, levando ela para caminhos de desgraça. Você precisa entender que a febre vai embora, o diabo vai embora, a enfermidade vai embora, mas a pessoa fica. Então o que vai sair é o mal. A pessoa vai ficar, vai continuar. Aí tem pessoas que dizem assim, vem cá, e eu tenho que perdoar e tenho que conviver. Mas vem cá, então você não perdoou, porque não é a pessoa, é o inimigo que está nela. Você entendeu? Eu e você um dia também não prestava para nada. Eu e você um dia também mentia, também fazia falcatrua, também tentava de um jeito passar a perna no outro, falava mal, praguejava, gritava, berrava, bebia, fumava, não era assim? Um dia, Jesus nos perdoou e o Pai Nosso é como? Perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos. Quer dizer, se eu não perdoo, não vou receber perdão. Ela vai ser curada, a sogra de Pedro vai ser curada. E quando ela recebe a cura, o texto diz que logo ela se levanta e serve a todos que estavam ali. Ela se levanta e logo quando ela se levanta, ela faz o quê? Serve. Serve a Jesus e a todos que estavam lá. Perceba, Deus não vai te curar. Deus não vai fazer um milagre. Deus não vai te abençoar para você ficar parado, parada, não. Isso é importante. Eu podia parar aqui e deixar, já disse, vamos orar. Mas ó, o que eu tenho que pregar, vou entregar tudo. E quem não pode, que Deus te abençoe. Deus não vai te abençoar para você ficar parado, não. Deus não vai te abençoar para você ficar parada, não. Ela foi curada e ela serviu, começou a trabalhar. Porque Deus ele não vai te curar para você ficar prostrado, prostrada. Se numa situação como essa, numa oração você já quer ficar, não fique não, levanta a cabeça, persevere, peça mais graça. Deus não vai te curar para você ficar na mesma vida, na mesma situação, no mesmo ciclo vicioso, não. De luta e oração. E eu estou no problema, e ora, e tira do problema e entra. Não, Deus não vai cair nesse jogo, não. Nessas parrelas, não. Deus vai te curar quando vê, não tem intenção no teu coração de que você vai servir quando você for curado. E Deus é onisciente, Ele já sabe lá na frente se você vai fazer ou não. Ele já sabe se eu vou ou se eu não vou. Se eu vou poder isso, eu não vou poder. Às vezes a gente diz, a Bíblia diz que a gente não devia nem dizer se sim ou se não, porque você não sabe qual é o dia de amanhã, não é? E ainda diz que isso é pecado. Olha lá, a Bíblia ainda diz que isso é pecado. Porque quem conhece o dia de amanhã é Deus. Quem conhece o teu dia de amanhã é o Senhor. Então, Deus, Ele vai te levantar, vai te curar, vai te restaurar, é para você trabalhar para Ele. Sabe por que eu tenho esse... irmã Rosa, minha irmã Rosa é meia hora. Sabe por que eu tenho tanta palavra? Sabe por que eu fico aqui mais de uma hora? Sabe por que eu me dedico tanto? Para quem, irmã Rosa? É os likes. Meu irmão, por mim, já estava numa luta aqui com Deus, já tem mais de uma semana. Jesus não está na hora da gente dar uma variada, não. Essa é a realidade da vida. A gente pensa assim. E aí eu digo, Senhor, por quê? Estou achando que... Eu. Mas meus olhos carnais. Por quê? Porque a gente pensa, mas a gente não sabe, você não sabe de quantas o Senhor já me livrou de morte. Vem cá, você acha que Ele me livrou de morte para mim ficar fazendo o quê? Só o que eu estava fazendo agora? Só os meus crochêzinhos? Não. Você acha que Ele me livrou de morte? Para quê? Para ficar aqui de frozô? Não. Porque Ele tem algo. Enquanto eu tenho fôlego de vida, ou eu faço, então Ele não vai achar utilidade nenhuma e serventia nenhuma. Já entendi perfeitamente, depois de não só uma, nem duas, nem três, muitas vezes, que Ele já me livrou, que eu sei, meu irmão. Você ou o outro pode não acreditar, quando eu testemunho, eu sei que eu vejo nos olhos das pessoas que não acreditam que Deus já me livrou de morte. Mas não é isso, a minha problema não é as opiniões das pessoas que Deus vai pesar na balança para me dar abençoar ou não. É a minha atitude, você sabe. Deus olha para mim e diz, você sabe. Não quero saber se os outros que precisam crer ou não crer. Eu sei que você sabe. Então, eu sei o que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo. Porque ou eu me coloco na vontade dele para fazer a vontade dele do jeito que ele quer, não tem utilidade, embarca. Acabou-se. Você está entendendo? A gente precisa entender que Deus sabe porque te curou. Você sabe porque Deus te curou. Você sabe porque aquele caroço murchou. Você sabe porque você saiu bem daquela cirurgia. Você sabe porque foi que Deus lhe deu aquele grande livramento. Deus tem um plano. E o plano é de salvação, só da sua alma não. Porque a sua alma, meu irmão, a morte não tira a sua salvação. Ao contrário, ele aproxima mais rapidinho para chegar pertinho dele. Rapidinho, mais rápido do que a luz.
chega rapidinho no seio de Abraão. Mas não é esse o propósito. Ele quer você aqui para testemunhar do poder que ele fez na sua vida. Deus está falando mansamente hoje, não é? Mas é para alertar o seu coração que você, que já recebeu, saiba lembrar porque foi que ele deu aquele grande livramento. E você que está iminente aí pedindo um milagre, saber que quando ele for operar esse milagre, porque é que ele quer realizar esse milagre. Ele tem um plano na sua vida. Jesus te salvou. Então fala o nome dele para as outras pessoas. Jesus te libertou. Prega a libertação para outras pessoas. Jesus te curou. Testemunhe para outras pessoas que você foi curado. Jesus te renovou. Eu já conheci gente que Deus curou e a pessoa não fez o que Deus queria. Ela tornou para o hospital. Aleluia. E a pessoa diz assim: eu não sei o que Deus quer de mim. Testemunhe, minha irmã. Você só notou não que o seu ambiente sempre é no hospital, sempre está girando em torno aqui, é porque você não abre a sua boca aqui. Às vezes, hoje em dia, não sei na sua região, na sua cidade, no seu estado, no seu país, como é que se dá. Aqui é quase praticamente vetado a gente entrar nos hospitais para fazer visita, trabalhos evangelistas. Já fiz muito isso, já não pode mais tanto quanto antes. Se não tiver uma varada, a prefeitura, do hospital, e o diretor assinar, e, enfim, é um monte de regra. Mas você, doente, dentro do hospital, é a carta viva do Senhor para falar. Testemunhe para as outras pessoas que você foi curado. Já vi gente que voltou quando entendeu, falou de Jesus, aquela alma que era companheiro seu daquele quarto, se converteu, aceitou Jesus, no instante ela só ficou curada. Por que será? Por quê? Foi milagre? Foi, sim, foi Jesus, o milagre que ele fez. Mas não foi mágica, não. Foi porque Deus tinha um propósito e ele não cumpriu o propósito. Testemunhe para as outras pessoas que você foi curado, se você já foi. Jesus te renovou, transfira para as outras pessoas essa unção, porque a unção é transferível. A Bíblia fala que Paulo fala sobre isso, pela imposição de mãos. Não é só para você retribuir, para você abençoar e transferir esse renovo que você recebeu, que você passou e passar para outras pessoas. Jesus não vai te tocar para você ficar parado, entenda isso. Jesus não vai te tocar para você ficar prostrada. Jesus te toca para você pregar, para você trabalhar na obra, para você se envolver, para você fazer algo. Então, nada de receber o toque de Jesus e não querer pregar, e não querer louvar, e eu não me aborreci, e é que eu não gosto mais, e que eu não quero mais. A gente não tem mais o nosso querer. Entenda isso, você não se domina mais, não. É Deus que domina você, ou não você que está dominando Deus? Nada de receber o toque de Jesus e não querer louvar, não querer cantar, não querer pregar, não quero isso, não quero aquilo, porque fulano está bochechudo, porque fulano está assado, porque eu sei do que você fala, eu já passei o que você está dizendo, e você está pensando, que você está vivendo, mas eu estou lhe dizendo que o que Deus quer. Então receba que você precisa se envolver com as coisas de Deus, porque Ele, Deus, é que vai te tocar, e Ele vai tocar para você se movimentar. Você recebe essa palavra nessa noite? Então declara aí nos comentários, escreve, reproduz essa palavra, diz: eu creio, eu tomo posse, eu entendi o que é que Deus já quer com a minha vida, foi a resposta para a minha vida. Mostre que essa palavra está fazendo efeito sobre a tua vida. Eu estou pregando nessa noite Bíblia purinha na sua vida. Coloca aí nos comentários, receba o seu milagre, receba a sua cura, receba aquilo que você precisa. Escreva, declara nos comentários para o inferno ouvir e se abalar com a sua firmeza. Coloque, diga: eu creio que Deus está no controle. Diga: a tua palavra, Senhor, tem poder. Abra a sua boca e diga: a tua palavra, Senhor, tem poder. Eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha cura. Porque a partir de hoje, essa febre, meu irmão, deixa a tua vida. A partir de hoje, esse mal deixa a tua casa. De resto, Plácio Minéria. A partir de hoje, essas potestades, esses demônios, esses principados que estão aí tentando dominar a tua vida, a tua casa, eles caem por terra. Jesus entrou na tua casa e entrou para renovar as tuas forças, entrou para fazer milagre, entrou para te levantar. Receba essa palavra, seja abençoado agora em nome de Jesus Cristo. Vem comigo em oração. Salmo 46.
bem apropriado, meu irmão, bem apropriado para o que a gente acabou de falar. Vamos orar e apresentar-se diante do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, eterno, poderoso, grande e glorioso ser, Pai de todo poder, Deus maravilhoso, Deus de graça, Deus de unção, Deus eterno, louvamos o teu nome, exaltamos a ti, clamamos pelo teu livramento, o revestimento de poder, clamamos pelo poder do teu sangue vindo sobre as nossas vidas, nos guardando, nos sustentando. Tu és, meu Deus, o nosso refúgio, o refúgio deste homem, desta mulher, tu és o refúgio desta família, desta casa, tu és a fortaleza desta família. Nós sabemos, ó Pai, que no mundo espiritual, somente o Senhor, meu Deus, sabe, conhece, ó Pai, e pode nos guardar. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que as misericórdias do Senhor ainda não tem fim, Pai. E o Senhor, meu Pai, é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos dá o livramento. O Senhor, meu Pai, é quem tem nos dado ordem aos teus anjos para nos defender de todos, ó Pai, os maus caminhos, de todas as pedras de tropeços, nos sustentando com as tuas mãos, nos guardando com os teus braços fortes. Abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa esta ovelha, abençoa este inscrito, abençoa este ouvinte, abençoa esse membro, esse ofertante, abençoa as nossas famílias, abençoa, Pai, a vida desta pessoa, abençoa a vida deste irmão, desta irmã, a vida desta pessoa, abençoa todos que estão orando neste momento, ó Pai. Cada pedido de oração vai colhendo, vai tocando na tecla da necessidade, vai se levantando do teu trono por causa do gemido dos necessitados, porque não há nada que o Senhor não possa fazer, não há limite, não há barreira, não há muralha, não há profundidade, não há altitude que o Senhor não consiga alcançar dentro dessa casa para trazer o milagre, para arrancar essa febre, para arrancar esse mal, para destruir esse demônio, para destruir, meu Pai, essa ação maligna, meu Pai, que se infiltrou dentro desse lar, dentro dessa família, dentro dessa casa, trazendo enfermidade, trazendo problema, trazendo divórcio, trazendo contenda, trazendo, meu Deus, aleluia, problemas financeiros, portas fechadas, que o Senhor repreenda. Nessa hora, nesta noite, alcança este lar, alcança esta pessoa que está se sentindo tão mal, essa pessoa que está se sentindo debilitada, que está se sentindo, meu Pai, aí, ó Pai, cabisbaixa, preocupada, angustiada, ansiosa. Quantas pessoas, meu Pai, que estão vivendo dias de aflição, dias de enfermidade, dias, ó Pai, que está aí com o peito apertado, meu Pai. Diz, meu Pai, que essa pessoa está triste, está angustiada, está abatida, Pai. Mas a palavra do Senhor diz que operando o Senhor ninguém impedirá. Libera a tua bênção nesta casa, libera o teu milagre nesta casa, como liberaste o milagre na casa da sogra de Pedro. Vai arrancando o mal pela raiz, vai liberando a tua proteção dentro deste lar, vai liberando a tua proteção nesta casa, liberando o teu milagre nesta família, cada membro e cada parentela, orando, que estão clamando, Pai. Teu filho está clamando, a tua filha está pedindo, vai tocando naqueles que estão enfermos, doentes, meu Deus, aqueles que estão desempregados, ó Pai, pessoas que estão vivendo dias de desemprego, dias de doença, dias de enfermidade, dias de solidão, dias de tristeza, meu Pai, dias de angústia, dias de ansiedade. Quantas pessoas vivendo dias de afronta, de vergonha, de tantas coisas, de tragédia,
mas a tua palavra diz que operando o Senhor, ninguém impede. Deus, em nome de Jesus Cristo, opera neste momento, ó Pai. Opera na vida deste homem, opera na vida desta mulher. A tua palavra opera, meu Pai, neste momento. Assim como Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, entra dentro das nossas casas, entra dentro dos nossos lares, vai enquanto nossa parentela, vai trazendo graça, vai trazendo força, vai trazendo unção, vai trazendo renovo, vai trazendo restauração, vai trazendo restituição, vai trazendo portas abertas, vai trazendo salvação, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Essa pessoa que foi ameaçada, que os seus dias estão contados no mundo espiritual, fecha essa sepultura, Pai. Fecha, meu Pai, nessa noite, ó Pai, a sepultura deste homem, desta mulher. Essa pessoa que foi ameaçada, meu Deus, de morte, fecha essa sepultura na casa desta pessoa. Fecha, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Arranca, meu Pai, os bloqueios, arranca os impedimentos, arranca as barreiras, muralhas. Coloca as tuas mãos dentro dessa casa, que o Senhor com teus braços poderosos possa erguer, meu Pai, este homem, esta mulher que está prostrado, que se não for o Senhor, ninguém vai erguer não, Senhor. Ninguém vai valorizar, ninguém vai fazer como aquela parábola, Pai, passar, meu Pai, até chegar o bom samaritano, e o bom samaritano é o Senhor nas nossas vidas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, então muitas pessoas veem ele prostrado, veem ela prostrada, veem ele sofrendo, veem ela chorando, veem ele angustiado, veem ela desesperada, mas Pai, só o bom samaritano, só o nosso bom samaritano, só o nosso Jesus Cristo, porque por muitas das vezes pode ter a patente que for, de onde for, de que igreja for, muitas das vezes passa de longe, nem dá valor, nem valoriza, nem tá nem aí, pecou, caiu, larga pra lá, deixa jogar na beira do caminho para morrer, Senhor. Para morrer, Senhor. Se não é o Senhor que levanta um homem, se não é o Senhor que ergue a pessoa, se não é o Senhor que renova, se não é o Senhor que diz não temas, eu sou contigo, eu tenho renovo, eu já tenho obra contigo, meu Pai, para fazer um milagre dentro daquele lar, dentro daquela família, dentro daquela casa, naquela pessoa, meu Pai, ninguém vai valorizar e ninguém vai fazer, até porque quem tem poder é só o Senhor. E eu estou certa, Pai, que operando o Senhor, quem impedirá? Determinando o Senhor, quem invalidará? Libertando o Senhor, quem vai? Qual é o Satanás que vai contender contigo? Neste momento, nesta hora, nesta noite, ó Pai. Vigie, trabalha, Pai, na vida dessa pessoa. Trabalha na vida deste homem. Repreende o mal que está cercando este lar, essa família. Enquanto ele dorme, enquanto ela dorme, coloca um anjo à beira da cama para guardar, meu Pai. Para Satanás não vir nem tentar contra os sonhos do teu servo, da tua serva. Da manhã, meu Pai, quando ele acordar com clareza, com discernimento, Pai, para saber o que fazer da sua vida, como que decisão tomar na sua vida, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, meus amados, amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe sua vida, sua casa, sua família, o seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que você e sua casa, você e sua família estão protegidos com o Salmo 46 e vão servir ao Senhor debaixo da bênção do Senhor. Tu crê? Então confirma aí nos comentários. Eu tomo posse do Salmo 46 para a minha vida e para a minha família. Tome posse, meu irmão, glorifique, exalte. Já que você que ficou comigo até aqui, que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por sua audiência, glória a Deus por isto. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Beijo está lá no seu coração, deixa like, compartilha com os amigos, irmãos e familiares. Voto, propósito, oferta de amor está fixado na live ou então na descrição do vídeo. O que nos envia nos abençoe, que Deus abençoe poderosamente e multiplique. Obrigado por sua generosidade. Que então até o próximo às 3 da manhã ou até o próximo vídeo.